Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o IBGE divulgou hoje os dados sobre desemprego no país. A taxa ficou em 14,4% no trimestre encerrado em fevereiro. É o maior percentual dos últimos 9 anos. Isso significa 14 milhões e 400 mil desempregados. O desemprego no Brasil voltou a subir no trimestre encerrado em fevereiro e agora atinge mais de 14 milhões e 400 mil trabalhadores. Segundo o IBGE, esse é o pior resultado da história para o período entre dezembro e fevereiro. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua representam uma alta de 400 mil trabalhadores, ou cerca de 3% em relação ao trimestre anterior, encerrado em novembro. A população que desistiu de procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, os desalentados, também atingiu um patamar recorde, reunindo 6 milhões de pessoas. Apenas a categoria de trabalhadores por conta própria, com quase 24 milhões de pessoas, apresentou crescimento de 3% na comparação com o trimestre encerrado em novembro. Já a população ocupada, de 86 milhões de brasileiros, ficou estável em relação ao trimestre móvel anterior e caiu 8,3% em relação ao mesmo período de 2020. E mudando de assunto, em 4 meses, a cidade de São Paulo já tem mais casos de dengue do que no ano passado inteiro. Os dados foram divulgados pela Prefeitura da capital. O município paulistano já teve nos 4 primeiros meses de 2021 mais casos de dengue do que em todo o ano passado. O último boletim divulgado pela Prefeitura da capital revelou que até 20 de abril a cidade registrou 2.200 casos no ano. Em 2020 foram 2.015 registros da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os especialistas explicaram que o isolamento social mais alto no início da pandemia de Covid-19 ajudou a impedir a proliferação da dengue, já que com uma menor circulação de pessoas, o vírus não se espalhou. Mas com a volta das atividades e a consequente exposição das pessoas a novos focos do mosquito, os casos voltaram a crescer. Os cuidados contra a dengue, como evitar o acúmulo de água parada e lixo, onde pode haver criadouros do mosquito, devem ser mantidos pela população. O morador que detectar possíveis locais de foco do mosquito pode avisar a Prefeitura de São Paulo pela internet ou pelo telefone 156. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo informou que todas as atividades de controle do Aedes aegypti, incluindo a ação Casa a Casa, estão sendo realizadas conforme recomendação do Ministério da Saúde. E nos destaques internacionais, a Índia vive um momento de agravamento da pandemia, batendo recordes diários de novos casos e mortes e enfrentando escassez de medicamentos e oxigênio. Nesta sexta-feira chegou ao país o primeiro carregamento de ajuda médica enviada pelos Estados Unidos. Aguardam por horas em filas quilométricas na espera de conseguir oxigênio para familiares com Covid. Muitos tratados em casa por falta de hospitais. A movimentação não para, nem mesmo durante a noite, nos centros de reposição de oxigênio na capital Nova Delhi. Até a máscara de oxigênio e os tubos que se prendem aos cilindros são difíceis de encontrar. A escassez de médicos também. Não conseguimos encontrar alguém para cuidar do meu pai. Os médicos da vizinhança testaram positivo e não recebemos ajuda de lugar nenhum. Assistimos a vídeos no YouTube e consultamos amigos sobre como administrar oxigênio e lidamos com isso com grande dificuldade. A Índia registra recordes mundiais de novos casos e o colapso parece longe do fim. Nesta sexta-feira, o país informou 385 mil novas infecções e quase 3.500 mortes em 24 horas. Com números tão altos, há escassez não apenas de oxigênio, mas de vários medicamentos. Speechless.
Estou sem palavras sobre essa situação e como as pessoas estão sofrendo. Familiares estão morrendo na frente delas, em suas mãos, só por falta de infraestrutura e de necessidades básicas que não estão disponíveis nos hospitais. É um erro grave e ninguém deveria enfrentar isso. Nesta sexta-feira, chegou ao país o primeiro envio de ajuda médica dos Estados Unidos. Um avião de transporte militar Super Galaxy com mais de 400 cilindros de oxigênio, quase 1 milhão de testes rápidos e outros equipamentos médicos aterrissou no Aeroporto Internacional de Nova Delhi. Segundo o Departamento de Estado americano, a carga está avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que outros voos especiais, levando equipamentos doados por empresas e cidadãos em geral, continuarão chegando na próxima semana. Vários países organizam uma importante operação de ajuda internacional. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores indiano, mais de 40 nações se comprometeram a enviar ajuda médica. A Índia soma desde o início da pandemia cerca de 18 milhões e meio de casos e mais de 200 mil mortes por coronavírus. Mas especialistas acreditam que os números podem ser ainda maiores. A explosão de novos casos, principalmente na Índia, estabeleceu uma nova marca nesta sexta-feira para a Covid no mundo. Mais de 150 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus em todo o planeta. Os números vêm de um balanço realizado pela agência France Press a partir de dados oficiais. E mudando de assunto, uma denúncia feita pela imprensa britânica nesta sexta-feira levanta dúvidas sobre a segurança nacional do Reino Unido. É que o número de telefone do primeiro-ministro Boris Johnson estaria disponível na internet há 15 anos. Segundo a BBC, o número de telefone que aparece na parte inferior de um comunicado de imprensa de 2006, quando Boris Johnson era um deputado da oposição, parece ser o que o líder conservador usa atualmente. Esta nova revelação surge depois de Johnson ter sido criticado recentemente sobre sua integridade, em particular por se comunicar por meio de mensagem de texto com o industrial britânico James Dyson. Nessas mensagens que remontam ao início da pandemia em março de 2020, o primeiro-ministro prometeu acertos fiscais a Dyson em troca da fabricação de respiradores para os hospitais do país. Peter Ricketts, ex-conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, disse em entrevista à BBC que estados hostis e gangues criminosas poderiam ter acesso aos dados de contato de Johnson. Ele insinuou na importância de se controlar a publicação online de informações sensíveis para a segurança. Outros escândalos abalam o governo britânico. Na quarta-feira, a Comissão Eleitoral, que regula as contas dos partidos políticos, anunciou uma investigação sobre o financiamento das reformas do apartamento oficial de Johnson em Downing Street. Segundo a imprensa, o custo das obras foi de 200 mil libras, muito mais do que as 30 mil libras cobertas por recursos públicos. E para encerrar, vamos falar sobre esporte. O comitê organizador da Olimpíada de Tóquio admitiu que os jogos podem ser disputados sem público. A presidente Seiko Hashimoto declarou que a nova onda de contaminação de Covid afetou todos os planos para os jogos e assumiu que o comitê se encontra preparado para a última opção possível, que seria os jogos sem torcedores. Em contrapartida, Hashimoto analisa possibilidades de realizar o evento com público local. Baseando-se no distanciamento, a presidente almeja estádios com até 50% do público, mas para que isso possa acontecer, as contaminações e mortes devem apresentar quedas. O Japão entrou na semana passada em um novo estado de emergência por causa do aumento de casos e mortes. O lockdown decretado na última sexta impõe que as atividades esportivas aconteçam sem torcida.
A atual fase emergencial no país deve acabar no dia 11 de maio. A Terra do Sol Nascente tem dificuldades e vacinou apenas 2 milhões de pessoas até o momento, cerca de 1,5% de sua população. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.